Louvado seja o Senhor. Vamos ter a palavra de oração. Pai Celeste, te agradecemos por este estudo bíblico. Bendizemos o seu nome por causa da sua fidelidade. Obrigado pelo seu Espírito que enviou para nos iluminar, para nos guiar, para nos lembrar toda a verdade da sua palavra. Oramos, Senhor, que não somente no estudo bíblico, mas fora do cruzamento das ruas, em tempos de desafios, em tempos de tentação, em tempos de provação, o Espírito de Deus possa nos guiar pela verdade que vai nos garantir a vitória em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, esta noite, que assim que estudamos a Tua palavra, oramos para que toda a palavra que sai de Ti possa ser registrado em cada coração. Escreve na tábua dos nossos corações, tornando-se indelével, para quando o tempo chegar, não possamos esquecer a sua palavra em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite viemos para 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1 até 13. 1 Coríntios capítulo 10, a partir de 1. No versículo 1 diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. No versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. No versículo 6 diz, e estas coisas foram nos feitas por figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 11. No versículo 11 diz, agora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Assim que olhamos para esses versículos perante nós esta noite, está a nos levar para a história dos filhos de Israel, sobre sua salvação, sobre a sua redenção, sobre a sua libertação, sobre as suas experiências que tiveram no Senhor. Estão nos mostrar que o mesmo Cristo que nos salvou é o mesmo Cristo que lhes salvou, que lhes libertou, que lhes redimiu, que lhes tornou sair da escravidão, da terra do Egito para a liberdade. Então nos diz aqui a história das suas vidas, as experiências que eles tiveram, são exemplos para nós, para que na nossa caminhada para o céu, assim que eles iam para Canaã, possamos aprender de tudo que aconteceu com eles. É por isso esta noite a mensagem é vigilância dos crentes no caminho para o céu. Vigilância dos crentes no caminho para o céu. Tomando isso, sobre os avisos que tiveram os filhos de Israel, a sua vigilância que eles deviam ter assim que saíram do Egito e foram através do deserto no caminho para a terra da promessa. No seu caminho da terra de Canaã, do caminho para aquela terra que flui leite e mel. E ele diz, todas as coisas aconteceram com eles para nosso aviso, para a nossa instrução e para a nossa aprendizagem, para que assim que nós estamos no caminho do céu, que estamos vivendo nestes últimos dias,
possamos tomar lições, tomar instruções, tomarmos o conselho, tomar aviso de tudo que aconteceu com eles. Vigilância dos crentes no caminho para o céu. Vamos voltar para o versículo 1. No versículo 1 diz: ora, irmãos, isso que está a dizer aqui, ora, irmãos, está a nos conectar com o capítulo passado. Pelo Espírito do Senhor, apóstolo Paulo diz que estávamos na corrida para chegar no destino. E naquele destino é o céu. Ele disse: eu subjugo o meu corpo, eu trago tudo para a subjeção, para depois de pregar aos outros, depois de explicar aos outros, depois de dizer a outras pessoas como eles entraram na terra da promessa, ele mesmo não possa ser reprovado e não seja reprovado. É por isso que ele diz, na conexão do versículo 10, ele diz: ora, irmãos, falando aos crentes da mesma carreira, da mesma corrida para o céu que os crentes têm para a terra prometida, falando aos filhos de Deus, os crentes que se arrependeram, estão salvos e são agora membros da família de Deus, ele diz: não quero que ignoreis. O que ele está a dizer isso? Porque sabe que algumas coisas, pessoas estavam sendo surpresas, que depois de ele pregar aos outros, para eles serem reprovados. Alguns pensaram que eles não podiam, porque já viram o Senhor Jesus Cristo, quando estava no caminho de Damasco, ele tornou-se convertido e ele ouviu a chamada, ele tornou-se o apóstolo. Como é que você vai ser reprovado? Eles estavam surpreendidos por ouvir isso, que este homem já foi levado para o terceiro céu, ele ouviu tudo, ouviu coisas que não podiam ser dignas para dizer aos outros. Estavam surpresos que ele dissesse que o homem santificado, um santo, um homem espiritual, um grande apóstolo, o autor da maior parte dos apóstolos, das epístolas, e ele ser reprovado, excepto que ele colocasse ou subjugasse o seu corpo e controlasse todas as coisas e viver pela palavra de Deus. Por isso que ele diz: não sejais ignorantes, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar, mas não são todos que entraram na terra de Canaã, não são todos que entraram na terra prometida. É por isso que vamos aprender disso. Estamos a dividir a mensagem por 3 partes. A primeira parte: experiências espirituais passadas e presentes por meio de Cristo. Todas as experiências do passado, dos filhos de Israel, comparadas com o nosso tempo presente e as nossas experiências. Estamos salvos como eles, estamos santificados como eles, alguns deles. Estamos cheios pelo Espírito Santo, assim como alguns deles. Ungidos e vencedores como eles também eram. Então temos que olhar para o passado, as experiências passadas, comparadas com as presentes experiências, para que através de Cristo a rocha que eles seguiram. 2. Autoexclusão evitável, mas permanente por meio da corrupção. Autoexclusão evitável, mas permanente por meio da corrupção. Todos os filhos de Israel estavam todos esperando ou vistos como povo de Deus. Todos eles eram salvos. Eles foram tirados da escravidão, do cativeiro, e Moisés disse a Faraó: deixa meu povo ir embora. Todo o povo de Israel, eles foram recordados quando andaram em Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, que ele os redimiu, os tirou, vos comprou, ele os tirou da casa do cativeiro, mas alguns deles não chegaram na terra de Canaã. Eles auto-excluíram-se. Deus lhes incluiu
o cordeiro foi dado a eles, o sangue foi derramado para eles, e quando eu vejo o sangue, passarei por cima, e mesmo assim, alguns deles não chegaram no lugar. É por isso o Senhor está nos dando a palavra, deu-nos a palavra dizendo que assim que aconteceu com eles, temos que vigiar, temos que ser pessoas que oram, para que não caiamos no mesmo exemplo daquelas pessoas que descrentes primeiro tinham sido crentes. O ponto número 3, autoexame adequado e pessoal sem vaidade, sem decepção, sem dissimulação, sem enganarmos a nós mesmos, sem engano a nós mesmos, autoexame adequado e pessoal sem vaidade. Tudo queremos colocar justo, tudo queremos acertar, tudo está sendo colocado bem. Então, coloca todas as coisas, justifique tudo, ponha tudo reto, para quando o Senhor voltar, venha encontrar que tudo está feito. É por isso que o povo de Deus, preparado, santificado, vão chegar naquele último dia na terra prometida em nome de Jesus. Ponto número 1 agora. Experiências espirituais passadas e presentes por meio de Cristo. 1 de Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, filhos de Deus, que nasceram de novo, estava escrevendo aos coríntios que já tinham a experiência da primeira graça de Deus. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Eu quero que os coríntios eram gentios, como nós somos gentios, circuncidado como não, e todos em Cristo somos uma mesma família. É por isso que ele chama aqui irmãos, referindo a Abraão como nosso pai, o pai na fé, e nós somos a descendência, a semente dos filhos de Israel, vindo comparando com todos nós, juntos com os filhos de Israel que saíram do Egito, que todos foram passados debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Assim, você lembra a história, como eles saíram, o pilar da nuvem estava lá, para lhes dar a luz à noite, e sombra e proteção, e quando passaram o Mar Vermelho, é isso que se refere. No versículo 2 diz, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Está referindo aqui a passagem do Mar Vermelho. Diz que aquele tempo era o nosso batismo na água. Era o batismo ali na nuvem. É a igualdade ou a similaridade que houve no batismo do Espírito Santo. No versículo 3 diz, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Quando fala da comida espiritual aqui, está a falar do maná que veio do céu. É maná que veio do sobrenatural. É o maná que veio do Espírito de Deus, e refere-se a isso como uma comida espiritual. E diz no versículo 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual. É a água que saiu da rocha, que eles beberam daquela rocha espiritual. Não era uma rocha física, é simbólica, e permanece como o Senhor Jesus Cristo, a rocha da eternidade. Todos beberam daquela bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha garantiu rios de água. A rocha ali, a pedra ali que beberam dela, que os seguia, e diz que aquela pedra era Cristo. Aquela rocha ou aquela pedra é Cristo.
está a nos dizer aqui que os filhos de Israel tiveram experiências espirituais. Eram redimidos, estavam salvos, estavam libertos, tinham sido santificados, foram feitos santos, eles eram um povo peculiar de Deus, eles tinham favor de Deus sobre eles, tinham experiências das respostas das orações, e disso tudo que nós temos agora através de Cristo, eles teve as mesmas bênçãos similares. Vamos ver alguns versículos aqui. Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, no versículo 23 a 25. Diz assim: e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Veja só, ele nos tirou, ele nos levou para entrar. Você já ouviu a mensagem que diz saia, e entrar e vença? Ele nos tirou do pecado, nos tirou do cativeiro, da fornalha do fogo, nos tirou pela graça, não por causa das obras das nossas mãos, mas pela graça de Deus. E Ele intenta nos fazer entrar, quer nos levar à terra da abundância, da bênção, da alegria, da felicidade, da vida, na terra que tem leite e mel. Ele nos tirou das trevas para nos levar à luz, tirou-nos do cativeiro para que possa nos fazer entrar para a liberdade. E é isso que Ele fez para eles. É a mesma coisa que Ele fez para nós. O Paulo, apóstolo pelo Espírito de Deus aqui, está lembrando as pessoas de Corinto, lembrando a toda a igreja, e diz que não seja ignorante disso tudo. Que eles tiveram experiências espirituais, saíram para poderem entrar. A mesma coisa que aconteceu contigo, ele diz, mas para você chegar lá, para você alcançar eventualmente, existem coisas que você tem que olhar no caminho, assim que você está se movendo. Veja o versículo 4, capítulo 6, Deuteronômio 24. E o Senhor lhes ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos. Não é depois de ter saído do Egito, Deus que está livre de fazer como quer, tem que viver como você quer viver. Ele deu-nos mandamentos, Ele deu-nos a sua palavra. Ele diz que temos que fazer isto temendo ao Senhor nosso Deus, para reverenciar o nosso Deus, para que temêssemos o nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, para sermos obedientes a Ele, para o nosso perpétuo bem. Ele deu-nos mandamentos, estatutos, Ele deu-nos instruções, Ele deu-nos diretivas, e diz que assim que vos tirei do cativeiro, vos comprei, já lhes trouxe para um lugar de bênção, e vocês serão obedientes à palavra de Deus, para poder preservar, para guardar a vida. Por essa razão que Ele nos deu mandamentos, e Ele nos quer que nós possamos ser obedientes, é que Ele vai preservar, vai guardar em vida, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Veja o versículo 25. No versículo 25, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Essa é a experiência que eles tiveram. Eles eram salvos, como filhos de Deus, são sendo comandados aqui para observar a palavra de Deus assim que caminhavam. Êxodos capítulo 19, 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos trouxe a mim. 19, 4, Êxodos. Está a dizer que eu vos tirei das trevas, e trevas da idolatria, e vos tirei para mim. É a mesma experiência que nós tivemos, assim que nascemos de novo, assim que somos redimidos, assim que somos salvos, assim que os nossos pecados são lavados, assim que somos limpos no sangue do Cordeiro. Ele traz-nos para Ele mesmo.
Veja o versículo 5. No versículo 5, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, por toda a terra, porque toda a terra é minha. Olha para isto. Toda a terra é minha criação, mas se vocês obedecerem a minha palavra, como são ditos, assim que são salvos, assim que vos trouxe para mim mesmo, sereis meus, não pela criação, mas também pela redenção. Por isso, assim que vocês pertencem a mim, pela criação e redenção, vocês estarão acima de todas as outras pessoas que pertencem a mim pela criação. E no versículo 6 diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E eu quero vos lembrar que este é aquilo que o Senhor fez para nós, filhos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, 9. 1 de Pedro 2, no versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja aqui a igualdade, a similaridade. Ele lhes tirou a eles e tirou também para nós. As experiências passadas são sendo também comparadas aos presentes que nós temos. Salmos 4, nos versos 3 e 4. 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O salmista aqui estava falando ao filho de Israel, dizendo: isto que temos de ser feito, isto devemos reconhecer, que o Senhor separou para si mesmo aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Veja o versículo 4. No versículo 4 diz: perturbai-vos e não pequeis. Perturbai-vos e não pequeis. Maravilheis pela bondade do Senhor, pela graça de Deus, e perturbai-vos, e fiquem admirados. Não continuem no pecado e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. É a mesma experiência que eles tiveram quando ele diz: estejam em mim e não pequeis. O que fez para eles é o que também fez para nós. Levíticos capítulo 20, 7. Levíticos 27. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. No versículo 8 diz-nos: e guardai os meus mandamentos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Santifique-se, separe-se, consagre-se. Eu vos trouxe para mim, então entrega-te a ti mesmo, submeta-se a si e abandone-se a si mesmo para mim. E quando você está totalmente submetido, há uma total entrega. Então, aquela entrega total, aquela crucificação. Então, eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou o Senhor que vos dará aquela experiência depois da salvação. É o que Ele fez para eles, também é o que está também fazendo para nós. As passadas experiências do povo de Israel e as presentes experiências para o povo de Deus. Veja o versículo 26 aí, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. Lembra, 2 de Coríntios, capítulo 6, 17. Saí do meio deles e sedem separados, diz o Senhor,
Eu vos receberei e vós sereis meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A mesma coisa que falou aos filhos de Israel, ele disse para ti, eu já vos comprei, já te trouxe para mim mesmo. A mesma coisa ele fez para nós. Ele quer que nós possamos reconhecer que mesmo que nós tenhamos todas essas experiências, não seja ignorante, não seja esquecidiço dos filhos de Israel naquilo que aconteceu com eles. Mesmo depois dessas experiências. Mateus capítulo 4, 4. Mateus 4, 4. Lembra? Os filhos de Israel, eles comeram da comida espiritual, pelo Espírito de Deus, que o Deus Todo-Poderoso lhes deu. Eles beberam da pedra espiritual. E nós também temos as mesmas experiências. Então, porém, ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o pão de vida que nós temos em todo o tempo. Tiveram este, nós também temos o nosso. Ele diz que beberam também da bebida espiritual, da pedra. João 4, 10. João 4, no versículo 10. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No versículo 14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Lembra? A água que beberam, o pão que comeram, e nós também temos o pão da vida, e temos também água da vida, e por causa das experiências que eles tiveram, também são as mesmas que nós temos, É por isso que ele diz, não esqueça disso, lembra-se disso, não seja ignorante de tudo aquilo que você tem, vocês coríntios, nascidos de novo, vós coríntios santificados, vós coríntios lavados e purificados, vós coríntios cheios do Espírito Santo, vós coríntios não estão atrás de nenhum dom de Espírito, porque mesmo os nossos pais também tiveram as mesmas experiências no deserto, tiveram o desejo para chegar no céu, e não somente isso, saíram do Egito, não somente isso, que saíram, que podiam ir para a terra do Canaã, também você está apaixonante para ir para o céu, você ora e vigilante para ir para o céu. Da mesma forma, todas essas coisas, desde nossos pais na fé, também eles queriam chegar na terra de Canaã, Canaã do céu. Hebreus capítulo 11, 14. Hebreus 11, 14. Diz-nos assim, porque os que isto dizem claramente mostram que buscavam uma pátria. Eles buscavam uma pátria acima da terra de Canaã, além da terra que fluía leite e mel, estavam buscando uma pátria. Estavam perseguindo por uma pátria, no versículo 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Versículo 16. Mas agora, desejam uma melhor. Isto é, o povo do Velho Testamento desejava o melhor. Isaac, e Jacob e todos esses olharam além da terra de Canaã. Eles olharam além da terra daqui que eles desejavam. Estavam em busca de melhor
isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ele já preparou-lhes uma cidade. Está a falar deles, dos filhos de Israel, a mesma coisa. Ele falou acerca de nós. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. No versículo 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial. Está a mesma coisa que aconteceu com o povo do passado, que desejavam a terra melhor, que queriam chegar no céu. Agora está a falar para nós, as pessoas presentes. Diz, saiamos, pois, para ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por quê? 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A mesma coisa que aconteceu com eles, a mesma paixão que eles tiveram, mesma coisa que eles perseguiram, estavam a buscar uma cidade melhor, a cidade celestial. Que nós também buscamos a futura, a mesma cidade do céu, no céu. Então, se comparas o passado com o presente, a pergunta é toda a gente que saiu do Egito, que também chegou na terra da promessa? Você conhece a resposta. A resposta é não. Então, por isso, diz a toda a gente que nasceu de novo agora, toda a gente que está atendendo a igreja do Evangelho, a igreja que crê na Bíblia, a todo aquele que testifica que sou santo, sou salvo, santificado, cheio do Espírito Santo. Será que eles todos vão para o céu? Como que isso vai ser? Gostaria que assim fosse. Mas assim que aprendemos da palavra de Deus, temos um dever, temos uma responsabilidade. Temos um mandamento que o Senhor nos deu para podermos guardarmos a nós mesmos na lei do Senhor e guardar-nos no caminho da justiça para que possamos lá chegar. Você irá chegar lá em nome de Jesus. O ponto número 2 agora. Autoexclusão evitável, mas permanente por meio da corrupção. Existem pessoas na terra de Israel que se excluíram. Moisés não lhes excluiu, outras pessoas não lhes excluíram, mas foi a sua própria escolha. Foi a sua escolha carnal, foi a sua própria corrupção, pela sua apostasia, pela sua descrença, eles se excluíram. É algo evitável, mas infelizmente eles se excluíram permanentemente de ir para a cidade do céu. Autoexclusão evitável, mas permanente por meio da corrupção. 1 de Coríntios, capítulo 10. 1 de Coríntios, capítulo 10, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, Ele lhes tirou, mas com muitos deles não se agradou. Comeram maná, por 40 anos, beberam água sobrenatural que saía da rocha. Deus lhes encheu, mas não se agradou deles. O Senhor mandou ali, o Senhor mandou as serpentes ardentes e outros morreram, e outros que olharam para a serpente que Moisés fez foram salvos. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. São essas pessoas que criam o dom sem se cometer ao dador. São pessoas que criam água, mas sem respeito pelo dono da rocha, a água saía. Estas são as pessoas que criam maná, criam a bênção, mas o abençoador, aquele que dava maná, não se preocupava com ele. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto.
Veja versículo 6. No versículo 6 diz: estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Desde o problema não era com Deus. Deus queria com que eles entrassem no céu. Deus queria que eles chegassem no fim da jornada. Deus queria com que eles chegassem na terra da promessa, terra de Canaã. Mas eles cobiçaram mais coisas. Então, também está escrito para que nós não cobicemos as más coisas que eles cobiçaram. O que isso quer dizer? O que é que eles fizeram? Como que eles agiram? Qual foi a compostura, o seu comportamento? Para que fez com que Deus não se agradasse. Veja o versículo 7. O versículo 7 diz: não vos façais, pois, idólatras. Assim está a falar aos coríntios, os crentes corintios, está falando aos crentes, irmãos de Corinto, está falando com os membros da família de Deus de Corinto, que eram salvos no tempo presente, na dispensação de agora, nessa melhor aliança. Não sejais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então, você pode se admirar. Por que alguém que é crente, filho de Deus, que nasceu de novo, que foi comprado e foi trazido para ele mesmo, por que ele vai se tornar um idólatra? O que aconteceu? O que vai acontecer em 1 Coríntios, capítulo 6, 9. 1 Coríntios 6, no versículo 9. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Mesmo que seja aquela pessoa injusta, é alguém que testifica, que diz que eu sou santo, nasci de novo, sou santificado, eu sou salvo, tenho o dom do Espírito. Ó Coríntios, não sabeis que os injustos em Coríntios, injustos em Colossos, em Éfeso, os injustos em todo lugar, em todo o tempo, em qualquer centenário. Não sabeis que os injustos não hão de entrar no reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Ele lembra as pessoas que a idolatria é voltar para a idolatria. É o que fez com que alguns de uma dessas pessoas saíram do Egito e não chegar na terra de Canaã. E o Paulo apóstolo aqui está lhes dizendo: nem fornicadores, adúlteros, infeminados, nem os sodomitas. No versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É assim que aconteceu com eles, que a idolatria, ele lhes impediu de entrar na terra de promessa. Agora também, qualquer um que clama ser santo, santificado, clama ser salvo, clama ser que vai ao caminho do céu, mas se for para a idolatria de toda forma não vai entrar o reino de Deus, se morrer naquela situação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8. 1 Coríntios 10, no versículo 8. E não nos prostituamos. Estava escrevendo aqui para os coríntios, os crentes, os irmãos. Ele disse: não, qualquer que seja a situação, qualquer tentação que acontecer, vai deixando-se levar pela tentação, vai te tirar para o céu, vai tirar do céu para o inferno, não para 10 ou 20, 100 anos, mas para sempre, para sempre. E diz que essas pessoas no deserto, que se entregaram à prostituição e adultério, pereceram para sempre. Eles não chegaram no céu, nem no reino de Deus, e não estiveram lá por pouco tempo. Se foram para lá, eles vão queimar, vão ficar lá para sempre. Os que vão para o inferno naquele momento estão lá até agora, porque não há, o seu tormento é para sempre, é para sempre. É algo que não é algo eterno. O inferno é eterno, o lugar de tormento é eterno.
Então falou aos crentes aqui, diz que não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Alguém está fazendo isso, não é desculpa. Se alguém está fazendo isso, isso não importa. A condenação que há de vir sobre essas pessoas populares estão a fazer isso, as pessoas não conhecidas também estão fazendo isso, pessoas religiosas estão fazendo isso, as pessoas respeitadas estão fazendo isso. Isso não é justificação de cada um para que possa dizer que eles caíram num dia 23.000. É algum ainda problema no dia de hoje? Era tempo daquele tempo, era um tempo daquele, pereceram naquele tempo, e o que vai acontecer para os fornicadores agora? O que moram na prostituição, no seu adultério, na idolatria. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Agora, as obras da carne são manifestas, que são estas. Neste tempo, nessa nossa geração, nesse tempo de nova aliança, nesta aliança agora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Olha para o versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, copiar outras pessoas, todas aquelas pessoas que são estrelas, são modelos, então é o estilo de vida, então as pessoas estão seguindo isso. São emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, o apóstolo já falou antes, que os que cometem tais coisas, não importa quem, a sua profissão, quem faz essas coisas, não importa a sua fé fervorosa, que os que cometem tais coisas, não importa a sua desculpa, os que tais coisas cometem, não importa a sua popularidade, os que fazem tais coisas, cometem tais coisas, não importa a sua justificação que podem ser, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora você entende? Depois da morte, do outro lado da sepultura, há somente 2 sítios, não 3. O reino de Deus e o outro lado, que é o inferno. Então, se alguém não vai para o céu, vai para o outro lado, inferno. E é para sempre e para sempre. É por essa razão que o aviso vem para nós. E dizemos que não devemos ser ignorantes, não podemos comportar ou agir como outras pessoas comportaram-se. E eles se auto-excluíram do céu, da terra da promessa, da terra de Canaã. Ele diz, nós temos que permanecer na palavra de Deus. E a graça de Deus, que traz salvação, ensina-nos e guia-nos e nos fortalece para sermos sábios, para sermos piedosos e permanecer um povo peculiar ao Senhor. Por causa dessas coisas, não herdarão no reino de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 9 e 10. No versículo 9 e 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Está a dizer aqui que existem pessoas que dizem que eles estavam a experimentar a Deus. Ele diz, se isto aconteceu, como não há favoritos, esta é a consequência que vai acontecer. Eles tentaram a Deus, e Deus fez o que eles disse, como os seus filhos em casa, quando você diz não toca aquela coisa à criança, e se você tocar aquela coisa, é o que vou fazer. Vou te negar disto e daquilo. E diz, na sua mente a criança diz, meu pai me ama, ele não pode fazer isso.
Só que ele não quer que as pessoas façam as coisas más. Já, mas tomam isso como se fosse uma brincadeira. Deixa ela tentar meu pai, deixa-me experimentar o meu pai, deixa ver se o pai vai fazer o que ele disse ou não. E a criança faz exatamente o que o pai disse. E o pai disse: meu filho, tu fizeste aquilo que eu disse que não ias fazer. E diz: eu estava a tentar, você é meu pai, eu sei que você não vai fazer mal para mim. Então, se você diz também que você é filho de Deus, você não vai fazer a mesma coisa com Deus. Então, se você diz que eu sou filho de Deus, este é meu pai, você não chama Deus o pai no céu, diz o pai no céu, eu quero fazer isto agora, e eu quero te tentar, ou posso fazer aquilo ou não. E a palavra de Deus diz: não peques, e diga, estás a tentar, estás a experimentar, estava a tentar ao Senhor. A consequência é terrível. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. No versículo 10 diz: e não murmureis. Existem pessoas que não sabem negar-se a si mesmo, não têm nenhuma perspectiva de viver para o Senhor, pequena coisa. Eles pensam que o cristianismo é uma cama de rosas. Tudo vai lhe agradar, toda a gente vai lhe servir, toda a gente vai ser boa para mim. Então, quando acontece algo acidentalmente, que vai lhes trazer desconforto, mesmo as pessoas que não fazem deliberadamente, as pessoas, quando trazem-lhes isso, desconforto, a pessoa vai dizer: ele comportou-se como se fosse um servo, então fez alguma coisa que lhe tocou o outro lado. Estão prontos para murmurar, estão a reclamar e querem fazer qualquer coisa mal que chega na sua mente. E esses não estão pensando no céu. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e sabem que estas são as consequências, mas quando a tentação vem, é como eles nunca ouviram a palavra de Deus. É como se fossem ignorantes da palavra de Deus. E Paulo aposta a lhes dizer aqui: irmãos, eu não quero que ignoreis que murmurar e reclamar, criticar, falar, despachar as coisas, eles vai fazer a ira de Deus cair sobre essas pessoas. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu oro que você não será destruído. Eu não serei destruído. Eu oro que o Senhor vai nos ajudar e proteger-nos de todas as murmurações, reclamações, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, não é Hebreus, é Judas. Judas 1:12. Judas 1:12. Estes são manchas em vossas festas de amor, quando eles banqueteiam convosco, apaixonando a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Duas vezes mortas e desarraigadas. No versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Por quanto tempo? É para sempre. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. O que é que ele vem fazer? No versículo 17. 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as 2 palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo 16 agora. Estes são murmuradores,
Estes são murmuradores. Você descobriu? Aqueles que estão já há tempos na fé cristã, 30, 40 anos, ou mais do que isso, clamam sendo salvos, mas a sua peculiaridade é murmúrio. Eles sabem demais como a igreja devia ser, como a liderança deve ser, como isto deve ser. Estão lá há mais de 30 anos, mas tudo o que fazem é só apanhar falhas dos outros, não deles, mas de outras pessoas. Eles criticam isto, criticam aquilo, eles falam contra Deus e murmuram, como isto tem que ser assim, desta maneira, e carregam o murmurador, um coração de murmuradores, o espírito de murmúrio, em todo momento, que isso vai afetando as suas atitudes, as suas ações. Isso afeta a sua disposição, isso acaba afetando a sua comunhão, a interação com o resto das outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz: estes são murmuradores, e não murmurem como os outros foram destruídos pelo destruidor. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Qualquer coisa que nos agrada, eles comentam. Tudo que não está na sua linha, ele tem que aumentar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para demonstrar a toda a gente que eu vou à igreja, isto é para a minha igreja, não vou deixar essa igreja, mas não estou feliz, a não ser que as coisas andem da minha forma. E o Senhor está a dizer que eles querem que as coisas andem depois das suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, quando eles se orgulham. Olha, escuta eles quando eles se orgulham, como eles fossem pilares, como a igreja dependesse deles. Olha para eles, como o Senhor diz acerca dessas pessoas, disse que eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Olha para eles, está dizendo que aquilo que Cristo falou, mas eu não estou feliz, eu não posso orar para a igreja. Você está trazendo a condenação para si mesmo. Eles admirando as pessoas por causa de interesse. Esses filhos de Israel saíram do Egito e não viveram da maneira como o Senhor esperou que eles vivessem. Eles falharam, murmuraram, reclamaram, falaram mal, palavras, coisas de muito arrogantes. A Corá, Abirão e Datã, o que aconteceu com eles? Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Hebreus 3, 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e eles sempre se desviam nos seus caminhos, fazem coisas, eles pecam nos seus corações. Eles não eram vitoriosos sobre o pecado da língua, o pecado de imaginar mal, o pecado de maus pensamentos, o pecado de maus pensamentos. Eles não eram vitoriosos, eles não tinham vitória sobre o pecado. Por isso que eu me indignei contra a geração e disse: estes sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ele está a dizer aqui no versículo 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 12, vede irmãos, que assim que já viste com os outros, tenha cuidado, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, um coração mau e um infiel, que não acredita o aviso de Deus, não acredita na palavra de Deus, não crê em todas as coisas que foram dadas pela palavra de Deus. Ele diz que tenha cuidado, que não haja um coração mau e infiel.
para se apartar do Deus vivo. Diz, eu tenho que fazer, no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Encoraja um ao outro todos os dias. Um ao outro. Aconselha um ao outro. Enquanto durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Alguém pode ser endurecido pelo engano do pecado. Ele começa a murmurar, criticar sempre. Está se corrompendo cada vez mais, até a consciência torna-se ele silenciada e tendo se tornado dura, mesmo lendo a Bíblia, mesmo ouvindo as mensagens de Deus, mas ele não teme a palavra de Deus, não sabe que isto pode acontecer com ele, que aquilo pode acontecer com ela, porque ele está endurecido pelo engano do pecado. Veja o versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, e não somente como uma condição, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação. 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito primeiro de Moisés. No versículo 17, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Salvou-os, depois da sua salvação, em vez de continuar a crer, mas eles não creram, não obedeceram na palavra de Deus, nunca mais. Como eles não creram continuamente, como eles, da mesma maneira como se converteram. No versículo 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Judas, capítulo 1, 5. Judas 1, 5. É o que o Senhor está nos lembrando, todos nós. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, redimido um povo, ter convertido um povo, ter libertado um povo, o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois daquela salvação, depois daquela redenção, depois daquela libertação do cativeiro, depois de ter-lhes tirado, quando ver o sangue, passarei por cima, depois destruiu os que não creram. Estas são as pessoas que se excluíram por si mesmas da terra da promessa. E aquilo era evitável, mas infelizmente é o que eles escolheram e é como eles foram. Mas Deus deu-nos sempre aviso para que isso não aconteça conosco. Isso não acontecerá comigo. Levanta-se, acorda, isso não vai acontecer comigo. O ponto número 3 agora. Autoexame adequado e pessoal sem vaidade. Sem enganar a nós mesmos, sem cobrirmos qualquer coisa, sem silenciar a nossa consciência, sem enganarmos a nós mesmos, está tudo bem, eu sei que está bem, eu sei que está tudo bem. Por que não examina a si mesmo? Somos ditos em 2 de Coríntios, capítulo 13, no versículo 5. Diz-nos aqui, 2 de Coríntios, capítulo 13, 5.
examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Examine-se a si mesmo, não examine outras pessoas, investigar outras pessoas, avaliar outras pessoas. Não, a si mesmo, examine-se a si mesmo, mesmo se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás reprovado. É provável que alguém seja reprovado, quando alguém se apostatou. Reprovado é quem foi deitado fora, é aquele que o Espírito de Deus já não fala mais com ele, apesar de que porque ele escolheu de querer andar com a idolatria. É por isso que estamos aqui, examinar a vós mesmo. Por isso estamos a falar aqui de autoexame adequado e pessoal sem vaidade. 1 de Coríntios 10, no versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, foram escritos para a nossa instrução, foram escritas para a nossa aprendizagem, de como eles fizeram, para quem já são chegados os fins dos céus, dos séculos. Então, no fim dos séculos, no fim da dispensação, a este tempo que está muito próximo na vinda do Senhor, que essas coisas são escritas para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. No versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, está a dizer aqui, você não diga que eu tenho confiança próxima, porque se aconteceu com os outros, eu estou forte, eu não vou cair. Não, ele diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aquele que pensa que está firme, aquele que pensa que está firme, está em pé, que aquele pensa que está tudo bem, que tenha cuidado, que cuide-se. No versículo, e olhe, não caia, no versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que nos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Como nós suportamos, como nós escapamos da tentação que vem para todas as pessoas? Primeiro, é ter cuidado da palavra de Deus. Ter a certeza, não é estar certo de nós mesmos, não tentar Deus, não testar a Deus, não experimentar a Deus, ou ter alguma coisa escondida. E mesmo que outras pessoas fazem aquilo, ou fazendo aquilo, possam cair, como eu posso me encontrar no meu caminho direto? Diz, tenha cuidado com as outras pessoas, para que se acontecer contigo, escuta a palavra de Deus e vigie e ore, para que não caia em tentação. Seja cuidadoso, olha para a sua vida do passado, o que é que me impediu no passado, e por que estou neste nível onde estão agora, onde estou agora, por que estou aqui, por que não estou mais à frente, qual é a barreira no tempo passado, qual é algo peculiar, o que eu possa testificar da minha vida. Você examina a si mesmo para verificar tudo aquilo que aconteceu na sua vida, para que não aconteça mais. Alguma vez você já se apostatou, você já fez alguma coisa de acordo, e você sofreu emocionalmente, sofreu espiritualmente, sofreu fisicamente, sofreu profissionalmente, sofreu de várias formas. Se você diz, aquilo ali vai me colocar em problemas, por causa disso, eu sou cuidadoso, por causa disso, eu sou cuidadoso, por causa disso, estou a evitar para que isto não aconteça. Quando a tentação vier, quando o diabo trazer a sua tentação, lembra, Jesus Cristo venceu, ele disse, está escrito. E a palavra de Deus diz que ele venceu pela palavra do seu testemunho. Ele tomou a palavra de Deus
como testemunho e como propriedade. Ele disse pelo o sangue do cordeiro, então derramado para nós, e aquele sangue, então faz-se o caminho de escape, você vai ser capaz de vencer. Você não é uma pessoa que tem a sua confiança própria, você está olhando pela palavra de Deus, olhando o caminho de Deus, e sabe que sem Ele, você não é nada. E sem Ele, você não pode fazer nada. Você depende de Deus, e ser uma pessoa que ora e confiante nele, e continua esperando em todo momento nele. É isso que vai nos esperar. Provérbios capítulo 26, 12. Provérbios 26, 12. Tens visto o homem que é sábio em seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Aquele que se confia a si mesmo, ele só anda de qualquer maneira, não olha para aquele lado antes de atravessar a estrada. Ele pensa que todos os carros vão parar por ele, todo o perigo vai parar por ele. Ele leva uma vida descuidadosa, ele vai morrer o seu tempo. Tens visto um homem que é sábio em seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Somos ditos em Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós. Não seja muito orgulhoso, eu estou acima de outras pessoas vão tentar isso, mas hão de cair. Pode tentar desta maneira. Em lugar das trevas, hão de cair porque não vê nada, não toca a ninguém, eu sou eternamente protegido. Não, seja unânimes. Não pensa que você está acima de outras pessoas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não sejam sábios em vós mesmos. Ande na sabedoria, sobriamente, cuidadosamente, em oração. Olha para a sua vida, para que a graça de Deus, assim que você está pensando, o céu que você está pensando a favor, o céu que você está perseguindo, que você não perda quando chegar o tempo. Romanos 11, 19. Romanos 11, 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. No versículo 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Eu sou membro da igreja bíblica, tenho uma vida alta, tenho uma vida grande, sou espiritualmente, sou santo do que os outros. Eu não tenho que me preocupar, mas a graça de Deus é muito maior na minha vida. É aí onde começa a queda de outras pessoas. Quando eles começam a ser descuidadosos, quando já não são como Paulo apóstolo, que eu entrego a minha vida para subjugo o meu corpo, meus olhos, subjugo os meus ouvidos, eu subjugo os meus olhos, eu subjugo minha língua, eu subjugo toda a parte do meu corpo, eu guardo toda a parte sensível do meu corpo e eu subjugo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não seja reprovado. Não se ensoberbece, mas teme. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que se Deus não poupou os ramos naturais, os filhos de Israel, que eles foram, se Deus não poupou os filhos de Israel, que cometeram fornicação, que murmuraram, que idolatraram, andaram em adultério, mas tentaram o Senhor, se Deus não lhes poupou, eles morreram no deserto. Ele disse, teme que não te poupe a ti também. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Aqueles que caíram no pecado, aqueles que caíram no descuidado, aqueles que caíram nas obras da carne, severidade, mas para contigo,
benignidade. Se permanecer, a condição é, se continuar, permanecer na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. É por essa razão que o Senhor está nos avisar, o Senhor está nos lembrando, temos que depender do Senhor, depender pela força do Senhor. 1 de Pedro 5, 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios é a vida de um cristão, não uma pessoa de qualquer maneira frivolosa, descuidadosa, ser uma pessoa que não tem cuidado, que está ali, não, dizer que eu não me preocupo com nada. Sede sóbrios, vigiante e vigia. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual resistis firme na fé. Você tem que tomar decisão. Por dizer essa decisão, você se arrependeu, você está salvo porque você decidiu. E vou entregar o meu coração ao Senhor, vou obedecer ao Senhor, vou chegar no céu. É uma decisão pessoal. Assim que você nasceu de novo, está no caminho para a vida eterna, para a eternidade, para o céu, você ainda continua na decisão pessoal, que eu vou chegar lá no céu. Então, qual resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Tome decisão de firmar-se, o Senhor vai te ajudar a se firmar em nome de Jesus. 1 de Timóteo capítulo 4, 1 de Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, 15. Medita estas coisas, tudo aquilo que você ouviu, medita nelas. Assim que voltar para casa, medite nessas palavras todas que você ouviu. Leia essas passagens de novo, 1 de Coríntios 10, de 1 até 3, devagar até 3, e pensa sobre todas as coisas, relembre todas as coisas, medite nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medite essas coisas, ocupa-te nelas, não sejam esquecidos. Entrega-te totalmente para elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Todas as pessoas que te conhecem vão saber que a sua vida está no nível alto. Você está pronto para a vinda do Senhor. E o seu aproveitamento vai aparecer, vai ser visível para toda a gente para ver. No versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. É bom você vigiar por outras pessoas. É bom ajudar outras pessoas para se proteger de outras pessoas. Mas você é o primeiro. Você tem que ter cuidado de si mesmo. De outras pessoas que você está cuidando delas, a decisão final está nas suas mãos. Eles podem aceitar o seu conselho, podem aceitar o seu cuidado sobre eles, mas podem até não aceitar. Então pode aceitar quando você está ali com ele, mas quando você sai, pronto, não vão aceitar. Mas você é a pessoa principal, que você tem que ter cuidado de si mesmo. E ter cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aos ensinos que você está ouvindo, que são capazes para te fazer, você sabe, para a salvação, ser santificado e ser santo, e te fazer preparado para o céu. E tem cuidado de toda a doutrina, perseverando nelas, que essas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Salvar-te a ti mesmo, se não estás salvo, você não pode fazer outras pessoas salvas. Se você não está se firmando, você não pode fazer outras pessoas firmarem-se. Se você não é firme e corajoso, se você na sua caminhada para o céu, você não pode ajudar outras pessoas para poderem acontecer. Então, aquilo que você é que vai reproduzir para outras pessoas. Se você não é vencedor, não pode dizer a outras pessoas para serem vencedoras. Se quer tentar tocar as suas vidas por ensino, tocando, aí ele está
gastando a sua vida e o seu tempo. Você tem que cuidar-se a ti mesmo. E você tem que se firmar antes de ter a graça e ter a liberdade, o direito de também falar outras pessoas poderem se firmar. Então, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Permanece, persevera nelas, essas coisas. Porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu oro que esta palavra de Deus vai funcionar efetivamente e perpetuamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Um bom amém. Vamos nos levantar e falarmos com o Senhor em oração e tomarmos tudo aquilo que ouvimos, tudo que aprendemos, o aviso do Senhor que recebemos em oração. Não vamos lançar a mensagem para outras pessoas. Você tem que ter a certeza que você mesmo, essa mensagem serviu para ti, e você tem que ter a certeza que você está pronto para a vinda do Senhor, e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, quero permitir a tua palavra ter efeito e impacto na minha vida. Abra a boca e fala com o Senhor em oração.